Mas vamos lá, a gente vai falar do Espírito Santo de Deus. Para ser mais específico, hoje a gente fala sobre a liderança do Espírito Santo. Quero ler aqui em João capítulo 16, o Evangelho de João capítulo 16, onde fala aqui no versículo 5 sobre a obra do Espírito. Eu não lhe falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês, aqui é Jesus falando, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês, para nós, que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Tenho ainda muito para lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, e ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Feche seus olhos por um momento, vamos orar. Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Queremos aqui te render louvor, graça, Pai, adoração. Senhor, pedimos pela ação poderosa do seu Espírito Santo, não só na nossa mente, na nossa alma, mas no nosso espírito, Deus. Em nome de Jesus, que a sua palavra seja ministrada em nossos corações e que ela fale e cale no profundo da nossa alma e do nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, igreja. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês nessa noite é falar a respeito do Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Talvez você seja novo na fé, talvez esteja um pouco confuso. Essa parte da trindade, né? Como assim, três pessoas, um único Deus. A gente não vai falar da trindade hoje, a gente vai se basear na pessoa do Espírito Santo, mas eu quero falar um pouquinho sobre ele. Quem ele é e o que ele não é, para começar. O Espírito Santo de Deus não é uma energia, não é uma força, não é um mover de Deus apenas, tá bom? Como muitas pessoas, algumas religiões na verdade pregam por aí. O Espírito de Deus, ele é o próprio Deus e ele é uma pessoa. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá. O Espírito, para que a pessoa, para que a gente fale de Deus, ele tem que ter 4 atributos divinos principais aqui, que nós reconhecemos no nosso Deus. Yahvé é o Deus único, altíssimo, digno de toda a honra e toda a glória. É a onisciência, a onipresença, a onipotência e a eternidade. E a eternidade não somente a eternidade daqui para frente, mas do princípio para trás, né? A eternidade na sua completude. Eu vou ler alguns versículos para trazer essa consciência para nós, que fala do Espírito Santo. Então, a onisciência, então tudo ele sabe. 1 Coríntios capítulo 2, 10 a 11. Mas Deus revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as profundezas de Deus, pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Onipresença, ele está em todo lugar. Salmos 139, 7, o salmista fala assim: para onde eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Em Lucas capítulo 1, versículo 35, a gente encontra falando sobre a onipotência do Espírito, quando o anjo fala para Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Falando para Maria sobre o nascimento de Jesus. No Romanos capítulo 15, versículo 19, Paulo fala assim: por forças de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém, arredores até o Ilírico, tenho divulgado plenamente o Evangelho de Cristo. E ele é eterno, porque ele não teve fim e não teve começo, não terá fim e não teve começo. Ele estava em Gênesis capítulo 1, versículo de 1 a 2, quando fala que no princípio Deus criou os céus e a terra, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
Em Hebreus 9,14 a gente encontra: muito mais o sangue do Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará as nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, esses versículos, com isso, eu quero trazer para você que talvez seja novo na fé, ou relembrar você que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a figura do Deus Altíssimo. E ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, uma energia ou algo assim, ele é uma pessoa, e como pessoa ele requer de nós uma interação. Para que nós possamos significar alguém aí como pessoa, a gente precisa de 3 características, que é mente, pensamento, né, inteligência, emoções e vontade. Então a gente encontra em Romanos 8, 27, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Emoções, ele ama e se entristece também. A gente tem lá em Efésios 4,30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E ele tem vontade, ele decide distribuir, a gente encontra aqui falando sobre a distribuição dos dons. Em 1 Coríntios 12, 11, mas um só é o mesmo Espírito, e ele realiza todas as coisas, distribuindo-as como quer a cada um individualmente. Tem uma ilustração que ela só serve para a gente tentar entender o mistério da Trindade, que é colocar como se fosse, imagine o Sol, né, e que o Sol, a sua esfera, seja o Deus Pai, a luz como se fosse Jesus, o Espírito Santo, o calor que você sente. É uma ilustração pequena, mas que nos dá ideia para a gente começar a tentar entender sobre o mistério da Trindade. Amém? Não quero com isso aqui simplificar essa questão, mas hoje a gente vai se direcionar ao Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus, para que ele veio, né? Para nos guiar. Ele é o nosso guia, ele é o nosso consolador. Quando Jesus fala para os discípulos: olha, é importante para vocês que eu vá, é melhor para vocês que eu vá. Seria bom estarmos com Jesus ainda aqui, ainda hoje, ainda agora, sim ou não? Demais, né? Eu imagino. Mas por que ele falou então para os discípulos que é melhor para nós, como humanidade, que ele vá? Porque senão o Espírito Santo não vem. E Jesus, enquanto homem, enquanto encarnado aqui no nosso meio, ele não tinha, pelo menos, a onipresença. Ele estava limitado a um só lugar em um só momento. Amém? E quando ele vai aos céus, ele derrama, o Pai derrama sobre todos nós o Espírito Santo de Deus. Um privilégio derramado sobre toda a carne, sobre todos nós. E se você é filho, como está lá em João capítulo 1, que fala que ele veio para os seus, ele quem? Jesus, mas os seus o rejeitaram, deu-lhes o direito aos que creram de serem feitos filhos de Deus. Vocês estão aí, ou filhos de Deus? Amém? Amém? Glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, porque você é feito filho. Você não é só mais uma imagem e semelhança como criatura, mas você a partir de hoje é filho. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito. E é sobre isso que eu quero falar no tocante à liderança do Espírito Santo. Vamos lá. Então, quando a gente olha para Romanos 8, 26, que é essa parte que eu falei, fala assim, ó: do mesmo modo o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não consegui decorar esse negócio aqui, que eu achei muito pra caramba, mas eu vou falar para vocês aqui, que a palavra no original grego, para ajuda, falando sobre o Espírito Santo, é uma palavra grande, comprida, chamada sunantilambanomai. E aí eu vou dividir nos pedaços para a gente conseguir entender, tá bom? Sun fala de junto, ante, em favor de, lambano, segurar, tomar o peso, e nomai é uma ação contínua. É como se fosse a conjugação do verbo, falando que o Espírito Santo, ele está aqui para segurar junto com você, pegar na sua mão e te levar do momento que você aceita Jesus até o caminho, até o dia perfeito de Cristo Jesus. Amém? Vocês estão entendendo? E aí, quando eu estava estudando sobre isso, Deus trouxe à minha mente um episódio da minha infância, que eu estava com a minha mãe, a gente estava indo para a casa da minha tia, e no caminho
tinha uma escadaria, um terreno mais alto, tinha uma escadaria para a gente pegar o ônibus, no ponto de ônibus na parte de baixo, assim, né? E nessa escadaria tinha um atalho, tinha uma parte ali que eu sempre via a galera descendo, e quando eu era criança eu sempre admirava os adultos que passavam por ali. Eu falava, caraca, olha que esperto, mais rápido, né? E tão legal. E naquele dia eu não tinha o discernimento, eu era uma criança e tinha chovido, eu estava solto da mão da minha mãe. E aí eu com ousadia fui lá e falei, ó mãe, vou descer por aqui. Ela falou assim, olha, não vai que você vai cair. Cara, quando ela falou isso eu já estava na metade. E o que aconteceu? Eu caí. E estava tudo cheio de barro, me sujei inteiro, assim, ó. Fui com a bunda toda suja de barro. Eu desci, chateado, triste, e ela falou assim, olha, a gente vai assim por causa da sua tia. Para você nunca mais esquecer desse momento e nunca mais deixar de me ouvir. Felizmente, eu endureci o meu coração e algumas vezes ainda deixei de ouvir a minha mãe. Mas eu percebo que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer isso com a gente. Ele quer pegar na nossa mão e nos conduzir para o caminho certo. Para o caminho perfeito que Deus já tinha prometido lá no Velho Testamento. Amém? E outra coisa que o Espírito Santo falou para mim foi o seguinte, olha, quando você solta da minha mão, e eu já tive essa experiência de soltar da mão dele, e você tenta buscar os atalhos, esses atalhos te sujam. Esses atalhos são os pecados que você comete. E pode ser da infinidade dos pecados possíveis. Pode ser a ganância, pode ser a avareza, a luxúria, o que você quiser. Solto da mão do Espírito Santo, você vai cair. Em algum momento, você vai escorregar e vai se sujar com o pecado. A parte boa é que o sangue do Cordeiro nos limpa de todo o pecado e nos traz a salvação em Cristo Jesus. Então vamos lá. Quando Deus, o homem lá no jardim, se enche de orgulho e comete o pecado. Eu gosto muito de falar sobre isso. Essa semana eu falei bastante sobre o orgulho. Tenho falado muito sobre orgulho e Deus tem ministrado muito ao meu coração. Que a fonte de todo mal, a fonte de todo pecado vem do orgulho. E o orgulho é o próprio Satanás, o próprio Lúcifer. Ele era o anjo de luz, brilhante, perfeito, que se a sua vaidade se encheu de orgulho, e aí ele falou, olha, eu vou subir ao mais altos céus, e vou ser semelhante ao Altíssimo. E aí o Altíssimo falou, você está brincando, vai embora, passa daqui, moleque. E ele caiu na terra. Né? E aí ele deu um jeitinho de entrar lá no Jardim do Éden e tentar se vingar da obra de Deus. Então olha só, Lúcifer, um anjo de luz, um ser de luz, estava lá nos céus, querendo ser semelhante ao Altíssimo. E Deus, para humilhá-lo, no meu entendimento talvez, pegou do pó da terra e fez um ser, a sua imagem e a sua semelhança. Sou eu e você. Imagem e semelhança do Criador. Você consegue entender porque que o diabo tem tanta raiva da gente? Porque ele quer tanto destruir a minha vida e a sua? É por essa razão. E quando Adão se enche de orgulho, porque o diabo, cada um de nós só pode dar aquilo que tem. Gosto muito de falar disso, né? Então o diabo ele não poderia dar outra coisa para o ser humano a não ser o orgulho. Como é que a gente sabe que Adão estava cheio de orgulho? Porque quando ele erra, quando ele peca, ele não se arrepende. Ele se esconde. O orgulhoso ele não se arrepende. Ele se esconde. E Adão ele não tinha uma coisa que eu e você temos hoje. O Espírito Santo de Deus. Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você é um privilegiado, meu irmão. Hoje você tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você. E aí Deus veio na sua infinita misericórdia. Ele veio prometendo um caminho para que nós pudéssemos ser religados a Ele. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por... Irmãos, não se enganem. Pode o Papa falar, literalmente o Papa falar, que existem vários caminhos para chegar a Deus. É engano. Só existe um caminho. É por isso que os cristãos foram perseguidos ao longo da história, porque eles não falaram que eles eram um caminho. Eles tinham o caminho. E o caminho era Cristo. O Império Romano estava acostumado com várias religiões, os povos adorando várias religiões, e não tinha por que perseguir. Começou a perseguição quando Jesus disse que ele era o caminho. E em Isaías, capítulo 30, versículo 21,
profeta Isaías falou assim, o Espírito Santo de Deus falou por boca do profeta: quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, ande por ele. Isaías 35:8, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará caminho santo, o impuro não passará por ele, será somente para os que são do caminho, e nem um louco se desviará dele. Então ele está prometendo um caminho santo, onde os impuros não podem caminhar. E é um caminho tão claro, tão bem definido, que nem um louco pode se desviar dele. E sempre que você quiser desviar, um espírito, uma voz vai falar no seu coração: esse é o caminho, não saia para a direita, não saia para a esquerda, esse é o caminho, se mantenha no caminho e não se desvie do caminho. Lá em Salmos capítulo 32, versículo 10 fala assim: o ímpio tem muitas dores, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Eu gosto também de Salmos 35:7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E os salmos que eu amo demais de paixão é o Salmos 16:11, tu me farás ver o caminho da vida, na sua presença, plenitude de alegria, à sua direita, delícias perpetuamente. Quem é que está à direita de Deus? Jesus. O caminho posto, a promessa se cumpriu. Caraca, se vocês soubessem do que eu estou falando, vocês iam estar dando glória pra caramba. A promessa se cumpriu. Você imagina o povo judeu, a vida inteira, o povo hebreu, depois o povo judeu, a vida inteira esperando a promessa de um Salvador, de um Messias, e nós estamos aqui privilegiados. A nós é dado o fim dos tempos. Jesus já veio, o Espírito Santo está derramado sobre nós. Nós somos literalmente privilegiados. Temos igreja, temos Bíblia, temos ar-condicionado, temos ambiente agradável, irmãos bons em união. E mesmo assim, achamos dificuldade de caminhar com o Senhor, por não ouvir o Espírito Santo. Você pode pensar assim: tá, já entendemos quem é o Espírito Santo, que ele é Deus e ele é uma pessoa. Já entendemos que ele está aqui para nos guiar no caminho, mas o que ele mais faz por nós? Sem o Espírito Santo não existe vida cristã. É por isso que eu falei, se você não está conseguindo se manter, é porque o Espírito Santo de Deus, talvez ele esteja falando, clamando ao seu coração, e você está endurecido e não está ouvindo. Porque sem o Espírito Santo de Deus não há verdadeiro arrependimento. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há novo nascimento. João 3, 5 e 6 fala assim: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não há regeneração sem o Espírito Santo de Deus. Tiago 3,5, ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Também não há transformação de glória em glória, segundo as Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Não há santificação, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí eu pergunto, santuários de Deus, do Espírito Santo que habita em vocês, o que é que você tem alimentado a sua mente, o seu corpo, o seu coração? Em imagens, em palavras, em pensamentos, em alimentação, por assim dizer também? Você não sabe que você é o Espírito, você é santuário do Espírito de Deus? É a pergunta que Paulo faz aqui em 1 Coríntios 6,19. Ou será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que habita em vocês da parte de Deus? E que vocês não pertencem a si mesmos? Tem uma música que a gente canta no Ministério Infantil, deve cantar até hoje, né? Que fala assim: cuidado, olhinho com o que vê. Você já ouviu essa música? Cuidado, boquinha com o que fala. É isso? Nosso Criador está olhando para você. Cuidado, olhinho no que vê. O que seu olho tem visto? Quais são as coisas que você tem enchido a sua mente e o seu coração? Como é que você faz para saber do que seu coração está cheio? Só você olhar do que a sua boca tem falado. Porque a boca fala do que o coração
está cheio? Você tem falado sobre as bênçãos do Senhor? Você tem aberto a sua boca para profetizar, para louvar, para interceder? Ou tem aberto a boca para difamar, caluniar, reclamar, mentir? Isso é tema de outra pregação, mas fala Deus, né? Vamos lá, eu trabalho hoje sou um treinador, então sou Master Coach. E o meu trabalho, a base principal do meu trabalho, inclusive que a gente vai fazer no treinamento aqui, é reprogramação de crenças. É trazer uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo jeito de pensar, uma metanoia, uma transformação profundamente. Como está em Romanos 12:2, não vos conformeis com esse tempo, mas buscai a renovação da vossa mente. Alguma versão fala, mas deixai que Deus transforme a vossa mente. Para quê? Para que você possa viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E como profissional, eu não consigo entregar para o meu cliente aquilo que ele não quer buscar. Quando Jesus ia curar alguém, a primeira coisa que ele perguntava é, você quer ser curado? Porque ele tinha o poder de fazer assim, ó, igual o Thanos, de curar todas as pessoas, sim ou não? E ele fez isso? Por quê? Porque eu preciso querer. Ele não vai interferir no seu livre-arbítrio. Esse que põe um caminho, uma porta na sua frente, escolhe o caminho da vida e viva, ele até aconselha ainda, certo? E como profissional, eu não consigo transformar a cabeça de quem não quer ser transformado, e mais ainda, mesmo que a pessoa queira, eu preciso que ela interaja comigo. Se ela não corresponder, cara, eu posso fazer o exercício mais profundo que for. Se ela não fizer, não for atrás, não ler, não fazer as atividades, exercícios, pode até começar a ter um vislumbre de alguma diferença, de uma transformação de crença, de um ganho, um resultado. Mas se ela não se manter constante, o que acontece? Isso mesmo, ela volta ao final, ao início, na verdade. Certo? A mesma coisa com o Espírito Santo. Quantas pessoas você conhece que levanta e aceita Jesus como o seu único Senhor e Salvador, e não há transformação? Ou há transformação durante um curto período, mas por não corresponder ao Espírito Santo, ela volta. E às vezes volta até pior, né? A Bíblia fala que quando o demônio sai da pessoa, ele passa por lugares áridos, e voltando para ver como está, se encontrar vazio, ele traz mais 7 juntos. E eu vou começar a falar agora como que o Espírito Santo interage com a gente. Mas antes disso eu quero trazer mais uma ilustração da minha vida. Estou aqui controlando o horário, falando um pouco acelerado para ver se consigo pegar o tempo todo, né? Mas vamos lá. Quando eu era criança, eu cresci numa igreja pentecostal. E cresci na igreja ali, fui colocado, meus pais sempre me guiam nesse caminho. E na minha adolescência, pelas minhas crenças também, por tudo que eu já vivi, tudo que eu passei na minha infância e tudo mais, na adolescência eu fiz parte ali do grupo de louvor, fiz parte do grupo de adolescentes, era muito bom, era muito legal. Só que existia uma busca pelo batismo com o Espírito Santo. E na minha igreja, naquela época, naquele tempo, naquela doutrina, para que você fosse considerado batizado com o Espírito Santo, você precisava falar em línguas. E eu comecei a buscar isso, falar em línguas, e eu realmente buscava ser uma boa pessoa, um bom menino, né? E eu via os meninos, Satanás na terra, né, por assim dizer, o inimigo da verdade, né, do comportamento e tudo mais, à noite falando em línguas. De dia tocava fogo na escola, e à noite falando em línguas. Tem alguma coisa errada. E isso me machucou. E hoje eu entendo também, o Espírito Santo questionando ele sobre isso, ele falou assim, olha, você queria realmente falar em línguas e ser batizado pelo Espírito Santo para ter comunhão comigo? Ou era para aparecer? Assim como você aprendeu a tocar violão, guitarra, bateria, para aparecer. Lembra do orgulho, irmão? É ele que nos impede de viver o sobrenatural do Senhor. É ele que nos impede de acessar o sobrenatural de Deus para nossas vidas. E não importa se você é uma criança, não importa se você é um adulto, um jovem, ou se você é um idoso, o orgulho sempre vai te impedir, vai te separar do Senhor. É por isso que a gente precisa de discernimento, é por isso que eu quis trazer esse tema hoje para vocês. E
Depois eu acabei me afastando do Senhor. Eu lembro até, comentei outro dia, que a gente estava num congresso de adolescentes, o mover sobrenatural, um negócio gostoso. Ali dava para sentir a presença do Espírito Santo, mesmo que eu não falasse língua, eu estava lá, glória, glória, glória. E eu pensei, eu via sempre os pregadores falando, né, sobre a vida deles, que alguns deles cresceram na igreja, durante um tempo se afastaram, passaram pelo mundo das drogas, do crime e tudo mais, depois volta. E eu pensei assim, caraca, como é que alguém sai desse lugar aqui maravilhoso? Então, cuidado com o que você pergunta, porque a minha pergunta teve resposta e eu acabei me afastando do caminho do Senhor. E foi doloroso, não me arrependo profundamente de tudo que eu vivi longe de Deus. E ok, em 2023 tive o privilégio de participar de um treinamento do Paulo Vieira, autor daquele livro, Um Homem de Deus. E lá naquele treinamento eu fui buscando benefício próprio, fui buscando reprogramar minhas crenças, principalmente as financeiras, né? Porque entendi que precisava disso, a parte emocional que me bloqueava, enfim. E lá eu tive um encontro, uma conexão com o Senhor. E eu até pensei que ia demorar demais para que Deus me usasse. Eu falei, Deus, eu sou indigno. Na minha visão, a imagem que tinha, que Deus só iria me usar e me aceitar novamente se eu ficasse ali de joelhos no meu quarto, e eu lendo a Bíblia, e muito, muito tempo me humilhando ali para Ele me aceitar de volta. No outro dia Ele já estava me usando de maneira extraordinária, o que foi muito maravilhoso, e para mim veio o tempo todo a passagem do filho pródigo. Se você está afastado do Senhor, de alguma maneira se sentindo desconectado com Ele, sabe que Ele te ama, Ele quer te receber, Ele quer te abraçar, Ele quer colocar um anel no seu dedo, roupas novas, colocar você para dentro e dar uma festa. Então não endureça seu coração. E ali eu saí empolgado. Caraca, agora eu vou pregar e vou louvar o Senhor, e Deus vai me usar da maneira que Ele me usou lá com as pessoas. Ele vai me usar onde eu for e tal. E aí eu passei na igreja, entrei na igreja, cheguei empolgado, assustei todo mundo, né, pastor? Falei, vamos fazer, vamos acontecer, glória a Deus, aleluia, e tal. E um dia eu vi numa pregação, o Espírito Santo falou assim, a pregação era sobre Simão o Mago, até comentei algumas vezes aqui, lá em Atos 8, e o Espírito Santo falou assim, você está querendo pregar minha palavra, fazer as coisas acontecerem, sair pregando pelo Brasil, realmente para transformar a vida de pessoas? Ou mais uma vez, para aparecer, mais uma vez, para ter o status que você tinha lá em São Paulo? Eu morei minha vida inteira em São Paulo, vim para cá em 2022, trazido pelo Senhor para viver o meu deserto, né? Literalmente deserto em todas as áreas, até pelo calor daqui de Lins, né? Deserto, meu Deus do céu. Teve um momento que eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? A Juliana está ali, minha esposa, que passou por isso comigo, né? A gente perguntava, meu Deus, o que a gente foi fazer? Mas, amém. Viemos para cá, e lá em São Paulo eu saí de lá no auge da minha carreira. Eu era oficial da polícia, então estava no auge da carreira, vivendo o sonho, aparecendo na televisão, enfim, todo aquele negócio, toda aquela glória, entre aspas, tudo aquilo que eu lutei para ter, e de repente fui tirado, e aí Deus me cobrou. Ele me falou assim, você está querendo aparecer por quê? Para realmente levar minha palavra, ou seu coração está cheio de orgulho? E sabe o que é pior, irmãos? Que eu não enxergava dessa forma, até que o Espírito Santo me mostrou. Para mim eu realmente estava fazendo o bem, o certo, querendo ajudar as pessoas. Só que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração. Essa é a ação do Espírito Santo. Ele vai te mostrar e vai te livrar do engano. E ali eu tomei um soco, eu brinco que eu tomei um soco aqui nas costelas, que até hoje tem a marca de Deus aqui. Quando eu olho no espelho eu vejo os dedos dele aqui, ó. Eu fiquei uns 3 meses calado, o pastor não entendeu nada. Falou, meu Deus, o que está acontecendo? Não foi? E um soco aqui, ó, até hoje não sei se é o baço aqui ou o fígado, não sei, tá rompido aqui. Sempre que eu estou precisando, ele dá uma apertadinha aqui, ó. Lembra do orgulho, eu sou orgulhoso. Falei, amém, Senhor. E aí, beleza, passei por esse período. Um dia a gente foi visitar a igreja Lagoinha ali em Promissão, no culto de jovens, no sábado à noite. E um mover sobrenatural, um mover gostoso. Como é bom ver Deus usando os jovens ali, um culto que tinha, 10, 15 pessoas, mas era perceptível a presença do Espírito Santo de Deus. E o pregador que estava lá, ele chamou as pessoas à frente para ser batizado com o Espírito Santo de Deus. Até então, na minha cabeça, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo, porque eu não falava em línguas. E aí eu fui lá para frente, me ajoelhei,
deitei a cara no pó lá e fiquei pedindo para Deus: Senhor, se o Senhor quiser, pode ser hoje. Eu sei que se o Senhor quiser, pode ser hoje. E pode ser hoje, pode ser hoje. E aí eu entendi que não ia ser hoje, naquele dia. Levantei, saí meio cabisbaixo, meio triste. E aí um jovem veio e pediu para orar por mim. Aí ele veio orar por mim, pôs as mãos em mim e falou coisas que estavam no secreto do meu coração. Uma oração simples, irmãos, mas que falou o secreto do meu coração. Ele falou assim: Senhor, que esse homem, que esse rapaz, que ele possa entender os mistérios do seu Espírito Santo, e que ele possa interagir, dar lugar e ser fiel no pouco, para que possa acessar o muito do Senhor, correspondendo aos pequenos impulsos do seu Espírito no Espírito dele. E ali eu entendi. E naquela mesma semana eu tinha ouvido uma palavra, uma pregação falando justamente sobre isso, justamente sobre esse trecho. Por isso que eu sei que é o Espírito Santo confirmando, testificando no meu coração. E eu comecei a corresponder com esses pequenos impulsos do Espírito Santo. E é assim que ele age. A Bíblia diz que o Espírito, ele não é barulhento, ele não grita, ele não é confusão, ele não é... Vou ficar quieto nessa parte aqui para não pecar. Romanos 8,14 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já deu meia hora. Provérbios 20:27, o Espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual sonda o mais íntimo do corpo. 1 João 2,27, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam de alguém que os ensine, mas como a sua unção os ensina a respeito de todas as coisas, é a verdadeira e não a falsa. Permaneçam nele como ele também nos ensinou. Ele os ensinou. Essa passagem aqui está falando sobre os crentes daquela época que não tinham, os apóstolos chegavam na cidade, pregavam o evangelho e saíam, não tinha Bíblia, não tinha pastor. Então ele falava: ouçam o que o Espírito Santo de Deus te ensinou. Hoje você precisa, tá bom, irmão? Hoje a gente precisa não só ouvir o Espírito Santo, mas estar aqui ouvindo a palavra de Deus, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, e também buscar, orar, jejuar e tudo mais. Você já sabe o que tem que fazer. Bom, onde que eu estava? Estou igual o pastor hoje, preocupado com o horário aqui. Quanto tempo eu tenho? Mais 10? Meu Deus do céu. Como é que Deus interage conosco? Como é que o Espírito Santo interage conosco? Não é só na manifestação, em falar em línguas, que você é batizado pelo Espírito Santo. Jesus falou que pelo fruto conhecerás, né? Então não adianta estar falando em línguas. Não estou aqui dizendo que o falar em línguas não existe, é um dom do Espírito Santo, e eu acredito e vou buscar em nome de Jesus. Mas não é apenas a manifestação do falar em línguas que vai falar se você é batizado pelo Espírito Santo ou não. Então tira esse peso do coração. Amém? Comece a corresponder com os pequenos impulsos do Espírito Santo. Ele quer cuidar de você. Lucas, como é que ele fala? Ele fala assim, quando eu comecei a dar vazão ao Espírito Santo, um dia eu ia sair e senti no meu espírito, é diferente é difícil mensurar, mas se abra para isso que você vai perceber a diferença. Não é um pensamento, não é um sentimento, mas é um impulso no seu espírito. Como a palavra diz, o Espírito fala ao seu espírito. E aí eu senti, leva a blusa. Aí eu olhei assim e falei, não, hoje não. Fui embora. Quando foi de noite eu precisei dar blusa. Outro dia eu fui dar uma palestra, eu olhei para uma extensão que tinha lá em casa, na hora de sair, senti no meu espírito, leva a extensão. Não dei ouvido, quando chegou lá no local, precisou dar extensão. É assim, irmãos, que ele começa a interagir com a gente. É cuidando de você no detalhe. Começa a dar vazão. Tem uma história que é muito famosa, talvez você já tenha escutado, mas é uma ilustração muito legal, eu gosto muito dela. De uma mulher que estava nesse processo de começar a dar vazão aos pequenos impulsos do Espírito Santo. E ela passa na frente de um posto de gasolina e sente no coração dela, no espírito, de entrar na conveniência e plantar bananeira. E ela fala: que loucura, que doideira, vou fazer isso não. Mas as coisas de Deus são loucas, sim ou não? E aí ela entra lá, fala: tá bom, vou corresponder, vai que, né? Vai que é o Espírito Santo. E ela entra rapidinho, planta bananeira, sai correndo, entra no carro. Quando ela vai sair, vem a moça batendo no vidro dela, a moça lá da conveniência, falou assim: moça, você acabou de entrar ali dentro e plantar bananeira? Ela falou assim: foi. E aí a história diz que essa moça começa a chorar,
porque ela tinha planejado se matar e disse assim: Deus, eu só não me mato hoje se alguém entrar aqui agora e plantar bananeira. E por corresponder aos pequenos impulsos do Espírito Santo no coração dela, essa moça foi salva. A minha pergunta é: até quando você vai resistir aos impulsos do Espírito Santo no seu coração? Porque você sabe a diferença de quando é a sua consciência e quando é o Espírito Santo. E se não sabe, começa a prestar atenção, porque ele fala ao seu espírito. Quer ver um momento simples que ele fala, quando você vai sair de casa para vir para a igreja, e aí você olha para a Bíblia e ele fala assim: leva a Bíblia. Aí você fala: hoje não. Sim ou não? Tem uma galera, né? Você virar e falar assim: quando você vai dar a oferta, dá essa notinha, não dá hoje não, dá essa notinha menorzinha aí, tem a de 100 e a de 5 reais, você dá de 5. Esse momento é o impulso do Espírito Santo. E é muito bom andar nesse momento, nesse caminho, irmãos. Você não perde nada. E eu não consigo, hoje, o meu coração é rasgado, eu tenho uma fome, uma sede pelo Espírito Santo para viver o sobrenatural do Senhor, porque cada vez que eu escuto o testemunho de alguém que foi mais fundo, mais profundo, eu me revolto e falo: eu quero também. Qual é o preço que eu tenho que pagar? A minha pergunta é: qual é o preço que você está disposto a pagar? Eu saí, me afastei da polícia, me afastei literalmente da polícia. Estou vivendo pela graça do Senhor, pela provisão dele. Mas antes disso ele me ensinou, ele detalhou exatamente como ele faria o processo de interação, de confiança. Como é que eu faço isso? No meu treinamento eu falo muito sobre uma fórmula da amizade, que é que eu já começo a encerrar. A equipe do louvor, se quiser subir para a gente já ir finalizando. A fórmula da amizade, deixa eu trazer aqui que eu não esqueci: proximidade, duração, intensidade e frequência. Para você gravar, já que você não está anotando, que é uma coisa muito boa, quando você vier para a igreja, traz um caderninho, uma caneta, é bom, dá uma sorte danada você anotar, tá bom? Então, repita comigo: proximidade, frequência, duração e intensidade. Então, eu como policial ia buscar pão ali na avenida, e todo dia eu passava lá de manhã cedinho, logo quando abria, e tinha um guardinha que ficava o segurança ali do mercado. Eu comecei a ir lá para pegar o pão. Como era frequente, era rotineiro, e eu passava por ele, tinha uma proximidade, a gente passou o primeiro dia e fez assim, e foi lá buscar o pão. Conforme foi aumentando essa frequência, 2 dias sim, 2 dias não, que era o modo de escala que eu trabalhava, e eu via aquele rapaz 2 dias sim, 2 dias não, a frequência foi aumentando, a proximidade foi aumentando, mesmo com a duração curta e uma intensidade curta, eu fui pegando uma amizade com ele. Por isso que é a fórmula da amizade, ela funciona em tudo que você quiser. Nas redes sociais, eu consigo os meus clientes assim, inclusive. É uma fórmula muito poderosa. Então, quando você foi passando os dias, e a gente parou de balançar a cabeça e começou a cumprimentar: bom dia, aperta a mão, até o dia que perguntou o nome, começa ali a estabelecer uma amizade. Se você começar a pensar, todas as pessoas que você conhece hoje, que são suas amigas, você fez amizade dessa mesma forma. Talvez até sem saber. Então, com o Espírito Santo, não é diferente. Para você fazer amizade com Ele, para Ele te guiar e você ouvir a voz que te mantém no caminho, você vai ter que ter proximidade. Você vai ter que ter frequência na busca pelo Espírito Santo. E aos poucos, aumentando essa frequência, a duração vai aumentando e a intensidade também. Vocês estão entendendo, igreja? Então, como eu já falei aqui sobre a confusão do batismo com a línguas estranhas, não é necessário, não é exatamente quem fala em línguas é batizado, ainda mais a bagunça que a gente vê em alguns lugares. E não necessariamente você que foi já batizado precisa falar em línguas. A língua é um dos dons. Mas eu estou estudando sobre isso, então eu não vou entrar nesse assunto hoje. Mas creia, o Espírito Santo está em você. No dia que você entrega a sua vida ao Senhor, Ele derrama o seu Espírito, você tem acesso, você é filho. E o Espírito de Deus fala ao seu espírito, porque você é filho de Deus. Vamos lá. Para encerrar aqui, eu vou falar sobre como eu percebo se eu tenho ou não o Espírito Santo. A verdadeira evidência de quem é cheio do Espírito Santo, a gente vai ver nos frutos. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, falar em línguas por si só
não significa que você realmente é batizado do Espírito Santo, até porque a gente vê muitas pessoas que falam em línguas sem nenhum domínio próprio, sem nenhuma mansidão, sem nenhum amor, sem nenhuma alegria, sem nenhuma paz. Então, busque os frutos do Espírito Santo. Anotei aqui, quem é cheio do Espírito Santo se parece com Jesus. A minha pergunta é, você tem parecido com Jesus? No seu pensar, no seu falar, você tem os pensamentos que a mente de Cristo dá para você? Os seus pensamentos são parecidos com o pensamento de Cristo? 1 Coríntios 12, 4, 7 fala assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, e não há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, e a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. 1 Coríntios 12, 11, mais um só, e é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 14, 1, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. De novo, o dom de profetizar. Tem gente esperando que você receba lá um derramado do Espírito Santo e de repente você vai abrir a boca e falar assim: ei irmão, eis que te digo. Irmãos, não é assim. Lembra? Ser fiel no pouco, para ser colocado e acessar o muito. Então, se você quer buscar o dom de profecias, que Paulo trouxe como o melhor e o maior dos dons, abre a sua boca e começa a profetizar. Profetiza a vida, e vida é abundância. João 10:10, a promessa que Jesus fez para você. Qual é o problema que você está enfrentando hoje? É na sua área conjugal, é na sua área familiar, é na sua vida financeira, é no profissional? Abre a boca e profetiza. Profetiza a cura. Irmão, sexta-feira nós estávamos aqui. Ano passado, voltando aqui um pedaço, ano passado a gente estava aqui e se reunia muitas vezes 2 ou 3. E a palavra diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. E nós profetizávamos que essa igreja seria a casa de oração, e tem acontecido. Sexta-feira passada agora, tinha quase a mesma quantidade de pessoas aqui. Uns 70% tinha. E eu creio que em breve terá muito mais. Prepare os ministérios, profetize os ministérios, abra ministérios, porque Deus vai trazer os trabalhadores para a seara. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, porque ali está escrito: simples na fé, intensos no propósito e apaixonados por vida. Você é apaixonado por vida? Mentir na casa de Deus dá um azar. Irmãos, quem é apaixonado por vidas, pensa em vidas. Maria, quero mais uma vez te honrar aqui. A sua paixão por vidas nos inspira. Que você continue crescendo e amadurecendo nesse chamado de Deus para a sua vida. A cada dia mais e mais, que nós possamos aprender. Quer fazer um teste se você é apaixonado por vidas? Quantas pessoas você chamou e convidou para estar aqui? Para quantas pessoas você falou do amor de Jesus? Para quantas você falou essa semana? Faça esse teste. Eu não estou aqui para te apontar o dedo, e como diz o Subirá, para nem tacar pedra em você. Pelo contrário, tudo que eu tenho falado aqui, Deus está aqui, me beliscando aqui bem no soco, lembra? Então, irmãos, é um chamado do Espírito Santo de Deus para nossas vidas, que nós possamos realmente ser apaixonados por vidas, intensos nesse propósito, intensidade. A cada dia que passa e você não abre a boca para falar de Deus, é uma alma que foi para o inferno. A cada vida que passa na sua frente, você tem vergonha ou medo de falar do amor de Deus. É uma alma que vai queimar no inferno se nenhum outro cristão cruzar o caminho dele, se aquela pessoa tivesse sido separada por Deus para você. Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Eu quero ver aqui uma simplicidade na fé, sim. Simplicidade na fé não é pobreza na fé. Nós oramos aqui na sexta-feira, declaramos sobre a vida da Pérola, uma criança de uma cliente minha, e no sábado ela mandou o vídeo da criança lá, tirando o soro lá, doente. Ela foi lá, profetizou na vida da criança, e meia hora depois a criança estava extremamente curada, restaurada, renovada. Irmãos, como é ruim chegar um enfermo aqui, pedindo oração, e a gente orar daquele jeito: eu vou orar por você aqui, mas vai que, né? Cara, vamos trabalhar nossa fé, para que a gente ore e fale assim: é o poder de Deus. O paralítico vai andar, o cego vai ver. Irmãos, isso acontece em outros lugares, por que não aqui?
Mas se a gente não tem fé nem para encher esses bancos, então vamos pedir para Jesus, para o Espírito Santo, assim como os discípulos: Pai, aumenta-nos a fé. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Moia o nosso orgulho. Então, eu quero que você se ponha em pé para nós fazermos uma oração. E para parecer que está acabando. Lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, 29, Deus fez uma profecia, uma promessa: acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus anjos terão visões, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Em Atos, essa promessa foi reforçada. E lá em Apocalipse, versículo 2, capítulo 2, versículo 7, Jesus falou assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E Hebreus 3, 7 diz assim: assim como diz o Espírito Santo: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Irmãos, Deus tem nos chamado, e Ele já derramou o Espírito Santo dele sobre nós. Nós precisamos interagir com o Espírito Santo de Deus, dar vazão, corresponder ao Espírito Santo de Deus, fazer amizade com Ele, ter sede, ter fome. Porque Jesus disse que quem beber da água da vida, dessa água que Ele tem para dar, será fonte de águas vivas a jorrar. E quando você abrir a boca e o seu coração estiver cheio do poder de Deus, da palavra de Deus, é sobre isso que você vai falar. O diabo não tem autorização de te colocar preocupações, angústias, ansiedades. Repreenda em nome do Senhor Jesus todo pensamento que não vem do Espírito Santo de Deus. Declare hoje, nessa noite, que somente o Espírito Santo de Deus tem o poder, a autoridade de falar em seu coração. Se submeta à correção do Senhor, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar por você nessa noite. Pai, a sua palavra foi pregada, Senhor, e nós te damos graça pelo ministério do teu Santo Espírito. Que o derramado do seu Santo Espírito seja real em nossas vidas, nós possamos corresponder com o Senhor, Pai. Sendo instrumentos, sendo farol que brilha à noite, uma flecha que acerta o alvo, Senhor. Nos dando espaço, Pai, tenha misericórdia de nós. Quebra o nosso orgulho, moia o nosso orgulho e nos coloca nesse lugar, Senhor. Pai, eu te apresento aqui as vidas que estão neste lugar. Derrama sobre eles a unção do poder do teu Santo Espírito, Senhor. A ousadia de filhos, que eles tenham coragem de abrir a boca para profetizar, Pai. Vida e vida e abundância, Senhor. Profetizar saúde, profetizar tudo que vem do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida de cada um deles. Irmão, abre a sua boca agora, começa a profetizar. Qual é a área da sua vida que precisa de socorro? Qual é a área da sua vida que precisa de transformação? Uma intervenção sobrenatural. É o mesmo Deus. Lembra que Ele é eterno, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele fez ontem, Ele vai fazer hoje e vai fazer amanhã. Se mova no poder do Espírito de Deus. Ele te deu ousadia, Ele te deu poder. Abre a boca agora e profetiza. Profetiza sobre a sua vida financeira, sobre a sua casa. Profetiza sobre os seus filhos, mesmo aqueles que ainda não vieram ao mundo. Pai, nós profetizamos o mover sobrenatural, Pai. Antes de um avivamento coletivo, um avivamento individual, Deus, profetizamos e pedimos a sua presença, a sua Shekinah em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus, declaramos todo o poder, autoridade e glória a Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus e ao Pai e Yahvé, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.